Brincando com a matemática, por Ledo Vaccaro Machado. Formalismo. O triângulo é o polígono do gênero 3. Vamos definir triângulo como uma figura geométrica formada por 3 lados e 3 ângulos. Para definir triângulos usamos a ideia de ângulo. Então temos que dizer o que é ângulo. Ângulo é a figura geométrica formada por 2 semirretas de mesma origem. Para definir o que é ângulo, usamos a ideia de semirreta. Então temos que dizer o que é semirreta. Semirreta é qualquer uma das partes de uma reta a partir determinada por um ponto dessa reta. Esse ponto é chamado de origem das semirretas. Para definir semirreta, usamos a ideia de reta. Temos que dizer o que é reta. Reta é reta. Sempre que vamos definir alguma coisa, somos obrigados a usar uma ideia que já conhecemos, uma ideia anterior. Por exemplo, vou definir para vocês o que significa talagomes. Você sabe o que é talagomes? Eu explico o que é talagomes. Talagomes é uma forma arredondada de esvelha. Entendeu? Claro que não. Se você não sabe o que é esvelha, não vai saber o que é talagomes. Para definir alguma coisa, temos que utilizar uma ideia que já seja conhecida. Diga-se de passagem que nem talagomes, nem esvelha existem. Mas, se sempre temos que usar uma ideia anterior, algo que já sabemos, quando vamos parar de andar para trás? Para definir triângulos, usamos a ideia de ângulo. Para definir ângulos, usamos a ideia de semirreta. Para definir reta, usamos a ideia, para definir semirreta, usamos a ideia de reta. Paramos aí. Precisamos partir de algum lugar para começar a realizar todas as definições. O ponto do qual partimos são os elementos primitivos. Em geometria, ponto, reta e plano são elementos primitivos, entidades primitivas da geometria que nós não definimos. Nós admitimos que eles existem, admitimos que sabemos o que são e aceitamos o ponto, a reta e o plano. A partir desses 3, todo o resto é definido. Os elementos primitivos são o início das definições. Vamos pensar nos teoremas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Teorema de Pitágoras. Ele tem que ser demonstrado. Para demonstrar o teorema de Pitágoras, nós usamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, é sempre igual a 2 retos. Mas isso também é um teorema, ele tem que ser demonstrado. Para demonstrar esse teorema, usamos que 2 paralelas cortadas por uma transversal definem ângulos correspondentes, apresentam ângulos correspondentes que são congruentes, que são iguais. Mas isso também precisa ser demonstrado. Bem, da mesma forma que fizemos com as definições, os teoremas começam a andar para trás, nós temos que partir de algum lugar. Se continuarmos andando para trás em todos os teoremas, vamos continuar andando para trás para sempre, ad eterno. Precisamos aceitar proposições sem precisar demonstrá-las. Precisamos aceitar que existem coisas, verdades dentro de uma estrutura que não precisem de demonstração e que a partir delas nós saímos demonstrando todo o resto. Essas proposições aceitas sem demonstração são chamadas de postulados ou axiomas. Em geometria euclidiana, a geometria que nós usamos nas escolas,
Alguns dos postulados são dado dois pontos distintos, por dois pontos distintos, é possível traçar uma única reta passando por esses pontos. Outro, todos os ângulos retos são iguais. Outro, dado uma reta e um ponto fora dessa reta, é possível traçar uma única paralela à reta dada passando por esse ponto. Dado uma reta e um ponto fora dessa reta, é possível traçar uma única paralela à reta dada passando por esse ponto. Durante séculos, acreditava-se que os axiomas da geometria euclidiana eram a descrição desse espaço comum, desse espaço no qual nos locomovemos. Durante séculos, acreditava-se que esses postulados, esses axiomas, fossem a verdade do espaço, até por sua autoevidência, por serem óbvios. Bem, dado dois pontos, é óbvio que se pode traçar uma única reta passando por esses dois pontos. Dado um ponto, uma reta e um ponto fora dessa reta, é óbvio que é possível traçar uma única paralela à reta dada passando pelo ponto. Durante o século XVIII e XIX, começaram a aparecer geometrias que não usavam esses postulados que nós acreditamos, ou que nós acreditávamos, que fosse a descrição do nosso espaço de locomoção, desse espaço que a gente tem. Por exemplo, apareceu uma geometria que dizia que por um ponto fora de uma reta é possível traçar mais de uma paralela à reta dada. Por um ponto fora de uma reta é possível traçar mais de uma reta paralela à reta dada. Esperava-se que tais geometrias gerassem contradições, gerassem absurdos em relação à sua estrutura, gerassem erros. Mas não. Tais geometrias mostraram-se tão coerentes quanto a geometria euclidiana. Tais geometrias, dentro dela, não geraram proposições contraditórias. E o que é pior? No início do século XX, uma dessas geometrias foi utilizada para fundamentar a teoria da relatividade de Einstein. O espaço deixou de ser necessariamente euclidiano. Junto com essa quebra da geometria como reflexo do nosso espaço, dessa proximidade do que se estuda com as nossas experiências cotidianas, com nossas experiências, nossas expectativas comuns, o volume de conhecimento matemático gerado durante os últimos séculos começou a trazer medo que em alguma parte da matemática se pudesse provar contradições. Começou a gerar o medo que fosse possível em algum momento provar que uma coisa é e também provar que essa coisa não é. Isso abalaria consideravelmente o edifício da matemática. Esse medo começou a fomentar o formalismo da matemática. A fé de que a consistência, a coerência matemática, o termo técnico é consistência matemática, impossibilidade de provar contradições, deveria ser procurada dentro do próprio formalismo, dentro da estrutura formal da própria matemática. Um sistema formal
fundamenta-se em um grupo de axiomas, verdades não demonstradas, verdades aceitas, proposições aceitas como verdadeiras sem discussão, e em regras de inferência. Regras de inferência são regras que permitem sair dos axiomas para os teoremas. A consistência matemática deveria ser procurada dentro dos sistemas formais. Educacionalmente, o formalismo desembocou no que chamamos de matemática moderna. A matemática moderna apresenta a matemática a partir dos conjuntos, a partir de noções de conjuntos. A matemática moderna foi e continua sendo, por muitos, criticada nas últimas décadas. Chegou-se a chamar a matemática moderna, o período em que se trabalhava com matemática moderna para valer no sistema educacional, de período da conjuntivite, fazendo referência ao uso dos conjuntos. Tais críticas, boa parte delas, são exageradas. O uso de conjuntos na matemática tem muitas vantagens. O uso de conjuntos no sistema educacional tem muitas vantagens. Facilita um monte de coisa. Mas o exagero no formalismo, o exagero de ênfase no formalismo durante o período do uso da matemática moderna justifica outras tantas críticas feitas à matemática moderna. Uma máxima que com frequência eu uso é: para o humano, as coisas não são, as coisas significam. Para o humano, as coisas não são, as coisas significam. Todos nós passamos o dia inteiro dando um significado ao mundo. Nossa forma de falar, nossa forma de vestir, nossos gestos, nossas ações repetitivas cotidianas, que são ritos de significação, buscam dar uma organização, um sentido, buscam dar significado a cada detalhe do mundo em que vivemos. Passamos o dia dando significado às coisas. Passamos nossa vida significando o mundo. O formalismo matemático não exige uma interpretação, um significado, uma significação dos elementos que um grupo de axiomas trata, fora do significado que os próprios axiomas dão a esses objetos. Ou seja, uma estrutura axiomática não exige uma interpretação de seus elementos. Os próprios axiomas dão significado a esses elementos. A meu ver, uma das grandes dificuldades de quem se envolve com o estudo de matemática é exatamente esse afastamento da interpretação, esse afastamento do significado dado aos elementos trabalhados numa estrutura formal. Vamos fazer o seguinte: eu vou apresentar para vocês um grupo de axiomas sem dar interpretação nenhuma aos elementos de que trata esse grupo de axiomas, e vamos fazer uma demonstração de um teorema a partir desse grupo de axiomas, ou seja, dessa estrutura formal, sem dar significado. Em seguida, vamos dar uma interpretação para os elementos de que tratam esse sistema formal e ver quão grande é a distância em termos de entendimento do que é uma estrutura formal apresentada sem interpretação dos seus elementos e essa estrutura apresentada a partir de uma interpretação. Vamos lá? Consideremos duas classes, dois conjuntos, K e L.
cada uma delas com seus membros, seus elementos. E consideremos os axiomas. Axioma 1. Quaisquer dois membros de K estão em apenas um membro de L. Axioma 2. Nenhum membro de K está em mais do que dois membros de L. Axioma 3. Os membros de K não estão todos em um único membro de L. Axioma 4. Quaisquer dois membros de L têm apenas um membro de K. Axioma 5. Nenhum membro de L tem mais do que dois membros de K. Não demos nenhuma interpretação a quais são, o que significam os membros de K e os membros de L. O significado desses membros estão dados pelos próprios axiomas. Agora, vamos provar que K tem apenas 3 elementos. Pelos axiomas A1 e A3, K tem mais do que dois membros. O axioma 1 diz: quaisquer dois membros de K estão em apenas um membro de L. K tem pelo menos 2 elementos. Mas o axioma 3 diz: os membros de K não estão todos em um único membro de L. Pelo axioma 3, K não pode ter só 2 elementos, porque se ele tivesse 2 elementos, esses 2 elementos, os únicos elementos de K, estariam todos em um único elemento de L. Portanto, K tem pelo menos 3 elementos. Mas K pode ter mais do que 3, 4, 5, 6. Então vamos supor que K tenha 4 elementos. Vamos supor que K tem os elementos K1, K2, K3 e K4. O axioma 1 diz: quaisquer dois membros de K estão em apenas um membro de L. E o 5, nenhum membro de L tem mais do que 2 membros de K. Então façamos o seguinte. Vamos tomar de 2 em 2 os elementos de K, K1, K2, K3 e K4, cada 2 deles determinando ou presentes em um dos membros de L. K1 e K2 em L1, K1 e K3 em L2, K1 e K4 em L3, K1 e K3 em L4, e K2 e K4 em L5, K3 e K4 em L6. Repare que, pelo axioma 2, nenhum membro de K está em mais do que 2 membros de L. E o que fizemos coloca cada elemento de K em 3 membros de L. K1 está em L1, está em L2 e está em L3. K2 está em L1, está em L4 e está em L5. Portanto, se K tiver 4 elementos, ele quebra o axioma 2. K não pode ter 4 elementos. De forma semelhante, provamos que K não pode ter mais do que 4 elementos. K tem pelo menos 3 elementos, mas não pode ter 4, nem 5, nem 6, não pode ter mais do que 4. Logo, K tem exatamente 3 elementos: K1, K2 e K3. De onde vem K1 e K2? Em L1, K1 e K3 em L2 e K2 e K3 em L3. Dessa forma, acabamos de provar que K tem exatamente 3 elementos, sem saber, sem dar outro significado a esses elementos de K, que não aqueles determinados pelos axiomas. Vamos agora interpretar os elementos de K e os elementos de L. Vamos dar uma interpretação, um modelo para a estrutura formal apresentada. Os elementos de K serão os vértices de um triângulo, K1, K2 e K3. Os elementos de L serão os lados de um triângulo, L1, L2 e L3. Com essa interpretação, vamos observar como fica bem mais simples entender o que eles abordam. O axioma 1 diz:
quaisquer dois membros de K estão em apenas um membro de L. Com a nossa interpretação, o que isso está dizendo é: tome dois vértices de um triângulo e esses dois vértices estarão em um dos lados. O axioma 2 diz: nenhum membro de K está em mais do que dois membros de L. Claro. Nenhum vértice de um triângulo está em mais do que dois lados do triângulo. Tome um vértice, esse vértice vai estar em dois dos lados do triângulo. O axioma 3 diz: os membros de K não estão todos em um único membro de L. Isso também é claro. Os três vértices de um triângulo não estão em um mesmo lado. O axioma 4: quaisquer dois membros de L têm apenas um membro de K. Tome dois lados de um triângulo e vai existir um único vértice que faz parte desses dois lados. O axioma 5: nenhum membro de L tem mais do que dois membros de K. Isso é claro também. Nenhum lado do triângulo tem os três vértices. Com essa interpretação, o teorema prove que K tem apenas três membros nada mais é que prove que um triângulo tem apenas três vértices. É claro que tudo depende do objetivo da aula e do objetivo do curso no qual a aula está imersa, do qual a aula faz parte. Mas, de forma geral, no processo educacional, deve-se partir do específico para o geral, do exemplo para a generalização, da interpretação dos elementos para a formalização. Afinal de contas, para os humanos, as coisas não são, as coisas significam.